pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Na aula passada, nós estávamos estudando sobre pilhas, nós vimos as pilhas de Daniel, contei a historinha de Alessandro Volta e faltou um finalzinho ali, que a gente discutir o conceito, né, que ficou conhecido com o nome de metal de sacrifício. Metal de sacrifício. O que seria um metal de sacrifício? Vocês já vão entender. Ora, se você já andou num carro mais velho, uma coisa que a indústria automobilística melhorou ao longo da sua evolução, nos últimos 100 anos, né, avaliando aí o século XX, foi que carros produzidos até o início da década de 80, até o final da década de 80, eles eram feitos de uma chapa que sofriam muito, que padeciam muito com a corrosão. Então, quando você vai olhar um carro produzido entre, né, e aí qualquer década, tá? Da década de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, você vai perceber em alguns cantos do monobloco do carro espaços que estão oxidados, que estão enferrujados, que estão podres. Porque uma das coisas é que, se você imaginar lá da ligação metálica, vamos lembrar da ligação metálica? Aluno meu já conhece isso aqui, ó. Você tem um retículo cristalino, aqui eu vou desenhar para vocês um cubo simples, existem outras estruturas, tá? Alguns livros vão dizer 7, alguns livros vão dizer 12, alguns livros vão dizer 19. Como um é variação do outro, eu fico com 7, tá bom? Onde cada vértice eu tenho, no caso do cubo simples, tá? Pode ter cubo de corpo centrado, cubo de face centrada, hexagonal compacto, ortorrômbico, monoclínico, eu não vou entrar nesses métodos agora. Mas imaginemos um cubo simples, onde em cada vértice eu tenho o cátion do meu metal, porque aquele ali é uma ligação metálica. Então em cada vértice eu tenho um cátion do meu metal. E o cátion do metal, ele doa os pares de elétrons, não necessariamente em pares, mas ele doa os elétrons da camada de valência para a estrutura, que é o que a gente vai chamar de mar de elétrons. E aí eles vão ficar aqui distribuídos, ó. Essas cargas negativas vão promover, tá, aqui eu vou chamar de cátion, aqui, cátion mais, tá? Eu pus o T porque senão fica parecendo cálcio e não é isso que eu quero chamar. Cátion mais, tá? Os vértices e os mares de elétrons ali neutralizando. Isso cria algumas propriedades muito pertinentes para o metal, algumas características de ductibilidade, de maleabilidade, você poder fazer lâminas. Hoje você tem papel alumínio, vocês viram, né, que a gente usa nos processos de cocção de alimentos. Aquele papel alumínio, você tem o quê? Uma fina camada de alumínio, você tirou uma camada. Isso é uma propriedade muito curiosa de metais. O ouro comestível, né, não sei se o Jader está nos assistindo agora, o Jader tem esses conhecimentos mais requintados da culinária, e a gente, uma vez a gente estava falando sobre o ouro comestível, né? Você cria uma camada muito fina de ouro que você põe sobre o alimento e ele pode ser deglutido, tá? Então, aqui eu tenho os cátions positivos nos vértices e o mar de elétrons. O que acontece é que boa parte, né, dessa evolução industrial, que você vai ver lá de 1750, tem a ver com novas formas de transformação da indústria a partir da queima de combustíveis, e posteriormente, a partir de Alessandro Volta, né, das células galvânicas ou voltaicas, em homenagem ao Luigi Galvani e Alessandro Volta, você tem o avanço da metalurgia e alumínio, por exemplo, que no início do século XIX custava $200 por quilo, hoje não custa alguns centavos. Por quê? Porque é um elemento abundante, mas que antes desse processo da metalurgia, a partir da óxido-redução, a partir da eletrólise, que eu vou mostrar aqui, você não conseguia obtê-lo. Então, houve toda uma evolução, e aí uma série de ligas foram estudadas, uma série de ligas foram desenvolvidas. Então, quando eu tenho, por exemplo, a chapa de ferro,
tá? O ferro, quando exposto às intempéries do ambiente, ele pode ser oxidado. Por exemplo, ferro 2+, e na forma iônica eu vou colocar aqui a parte solúvel em água, liberando 2 elétrons, tá? Isso, onde ocorre a oxidação? É onde a gente chama de ânodo. A oxidação acontece no ânodo. Lembra do nosso recurso mnemônico? Vogal, vogal, consoante, consoante? Tá. Então, o ferro é um exemplo de metal que sofre oxidação. Em homenagem a essa oxidação do ferro, nós chamamos esse processo de ferrugem, formação da ferrugem. E é muito comum você tentar dizer que outros metais enferrujam. Não, outros metais oxidam. Quem enferruja, quem sofre oxidação, que a gente chama de ferrugem específica, é somente o ferro. E geralmente o ferro vai oxidar na presença de água, e essa água está no estado físico, né, líquido. Você pode ter ainda oxigênio, esse oxigênio está dissolvido em água, tá? Isso propicia um aumento do caso que nós vamos discutir aqui. Eles ganham 2 elétrons, e aí formam. Pessoal, eu tenho água, eu tenho oxigênio que está dissolvido em água, e aí eu tenho a formação de 2 hidróxidos aquoso. Esse processo aqui é o que acontece no cátodo. Então espera, no ânodo eu tenho ferro, e no cátodo água mais oxigênio. Bom, se você fizer alguns cortes do que for possível, nós vamos ter uma equação onde ferro depois pode ir, tá? Esse é um que está de oxidação no ferro? Não. Acredite, o ferro ainda pode perder um elétron e a ferro 3+ aquoso, tá? Ou seja, o ferro ele não está aqui oxidado 100%, ele ainda pode sofrer o processo de oxidação máximo. Como produto geral, nós podemos ter o Fe3O4. Não, Fe3O4 é um óxido cujo a formação tem a ver com Fe2O3 mais FeO. Lembra disso? Isso aqui a gente chama de magnetita, esse aqui de hematita. Então, esse cara aqui, ó, Fe2O3, tá? Esse cara ali é o que nós vamos chamar de ferrugem. Então, quando eu tenho o óxido de ferro 3 ou ainda a hematita hidratada, vocês já vão estudar, vocês estudaram ano passado sobre sais, tá? Então, esse aqui é um óxido, mas se eu tenho água, ele deixou de ser, depois nós vamos falar sobre isso. Mas, se eu tenho uma substância que tenha água no estado sólido, nós chamamos isso de hidratado. Qual que é a questão aqui que eu quero discutir com vocês? Eu mostrei para vocês a ferrugem. Fe2O3 com água, temos a ferrugem. Ano após ano, a indústria tem gastado muito dinheiro para fugir desse prejuízo. E se você estiver andando atentamente na rua, hoje não está podendo andar na rua em função do isolamento social e nem você vai ver tantos carros, mas quando a vida voltar ao normal, você vai poder andar na rua, e aí eu vou te chamar a atenção para que você olhe, sobretudo, carros mais velhos. Não vai ser difícil você identificar marcas de ferrugem. Então, no início da década de 90, houve mudança na produção das ligas metálicas dos automóveis para evitar esse efeito. Certo? Hoje nós temos uma resistência muito maior à corrosão, à oxidação do ferro, do que tinha antigamente. Agora repare, se os carros, vocês não eram nascidos, mas antigamente, e hoje, ainda hoje, olha para o tio para você entender, ainda hoje carro tem preço diferente em cidades diferentes, é normal, tá? Se você tem uma oferta muito grande de um carro numa região, imaginemos um carro premium,
São Paulo concentra a maior quantidade de ricos do Brasil. Então, o mercado automotivo de carros premium está em São Paulo. Como lá a oferta é maior do que em outro estado, o carro lá tende a cair um pouco o preço. Goiás tem menos carro de alto padrão, como tem em São Paulo. Então, aqui o carro fica mais caro. Mas mesmo um carro comum, se você comparar... Por isso, quando você entra, para você comprovar o que eu vou dizer, se você entra num site de compra de automóveis, direto da montadora, Fiat, Ford, Chevrolet, Volkswagen, o que você quiser, tá? A hora que você começa a cadastrar o dado, monte o seu lá, você pode montar seu carro, você põe monte o seu e vai te perguntar de onde você é. Porque ele tem ali custos de traslado desse veículo. Esse veículo está sendo produzido, sei lá, em Camaçari, na Bahia, em Garanhuns, no Pernambuco, eu não sei de que marca você está comprando. E aí até chegar na cidade onde você está, tem um custo de frete. É por isso que muda o preço. Só que o veículo usado, antigamente, ele tinha diferenças de preço quando você comprava ele das regiões litorâneas. Então, eu tive um parente que ganhou uma certa fortuna porque ele ia até as regiões litorâneas do Brasil, comprava carro a um preço muito mais barato, porque em função daquela atmosfera com alta taxa de intempéries oxidativas, que a gente vai chamar de maresia, né, ali da união da água, do próprio sal, a água salgada, o que ele fazia? Ele comprava carro muito mais barato e trazia para o estado de Goiás e vendia nos preços do estado de Goiás. Como Goiás não tem mar, Goiás não sofria, os carros em Goiás não sofriam dessa depreciação em função da taxa corrosiva. Hoje você já não vê isso, porque as ligas metálicas de automóveis foram corrigidas. E aí, se você comprou um carro que andou no litoral de qualquer região do Brasil e um carro que andou aqui no Mato Grosso, em Goiás, não vai fazer diferença. Tá? Mas isso já foi um problema. Então, muito dinheiro já se gastou. E eu estou falando que o carro, só de andar numa região, ele já sofreu uma taxa de oxidação maior. Agora eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. O navio é feito de ferro. E o navio está imerso na água. Como é que o navio não sofre corrosão? Pensa um pouquinho. Vocês estudaram, lá em física também, a dilatação de líquidos. Lá nos processos de dilatação de sólidos, dilatação de líquidos, tem umas equações bacanas, né? Vocês estudaram que o líquido sofre dilatação. E é por isso que em postos de combustíveis, os tanques de armazenamento de combustível estão enterrados no subterrâneo. Por quê? Enterrado tem que ser no subterrâneo. Mas por que disso? Por vários motivos. O primeiro é segurança. Imagine um tanque enorme fora do posto, um carro vem desgovernado, bate, você vai ter um vazamento, você pode ter um risco de explosão. Então, de qualquer maneira, por questão de segurança, você vai enterrar o tanque. Segunda, a questão do espaço. Porque se você tivesse esses tanques sobre a terra, você perderia espaço na superfície para abastecimento, logística, movimentação no posto. Tá? E o terceiro, não menos importante, para que aquele líquido combustível, quer seja diesel, gasolina ou etanol, sofra menos com a dilatação térmica em função da exposição das variações de temperatura fora, né, na superfície do posto. Então eles põem lá embaixo para evitar essa oscilação de temperatura, porque o que vale, na verdade, embora a gente, por ser um líquido, a gente faça a medida em volumes, o que vale é a massa de combustível. Ok? Se você um dia for estudar ciências aeronáuticas, ou, enfim, engenharia aeroespacial ou engenharia aeronáutica, você vai aprender que todo piloto, todo engenheiro, na hora de fazer o cálculo, né, do voo, também na aeronave, que vai abastecer em querosene, ou avegás, a gasolina de aviação, é feito um cálculo, embora você receba isso em volume, você joga na densidade, na equação de densidade, transforma isso para massa, porque você tem interesse em saber qual é a massa de combustível, para saber não só a autonomia, como saber a altitude de voo, como saber também peso máximo de decolagem ou de pouso, tá? Tudo isso é importante. Então, só um comentário à parte. Como que a indústria faz, pessoal? Porque, olha só, um carro já é caro para não durar 30, 40 anos. Tudo bem que nós estamos vivendo cada vez mais na época do consumismo e o carro está ficando descartado. Hoje, é raro você ver um carro que tem 30 anos de produção. Os carros da década de 90 e dos anos 2000, embora já não sofrem tanto com o processo de oxidação, eles já chegam a essa idade agora, um carro produzido nos anos 2000 está agora, esse ano faz os 20 anos,
ele já estaria bem judiado. Então, o que está acontecendo? Nós estamos trocando, né? Cada vez mais rápido de carro, comprando mais carro, e isso cria esse aumento, né? Esse consumismo desenfreado, cria essa necessidade da indústria de fazer algo mais substituível, de maneira mais rápida, menos duradoura. Agora, um navio custa alguns milhões de dólares, né? Alguns na casa dos bilhões. Como é que eu posso trocar um navio feito de ferro e jogar isso fora? Entende o que eu quero dizer? E está ficando dentro d'água. Pois bem, a solução que a indústria alcançou para não ter esse processo é criando um metal de sacrifício. O que seria um metal de sacrifício? Seria um metal que tem, lembrando que o navio é feito de aço. Aço é uma liga de ferro com carbono, C, que tem aí de 0,5% a 3% limite, mas geralmente vira aí na faixa do 1,5% de massa de carbono. E o carbono vai ocupar aqui esses interstícios da estrutura do sólido, promovendo um aumento da resistência, uma diminuição na oxidação. É muito bom, mas mesmo o aço oxida. E aí, o que nós temos? Bom, aí nós temos o seguinte: você pode, tanto para o navio, ok? Quanto para outros casos, eu posso colocar um metal de sacrifício. No caso aí do posto de combustível, né? Que você tem os tanques de armazenagem. Eu posso colocar um metal de sacrifício lá dentro e proteger. Então, se eu não sei como é que é na sua casa, mas geralmente quando você põe, eu moro em prédio, e o prédio ele é murado, porém o portão eletrônico, né, para a entrada, o acesso das garagens é feito de ferro. Então o que eles fazem? Eles pegam ferro, cujo o potencial de redução, potencial padrão de redução do ferro é menos 0,44 volts. Esse aqui vai ser o ferro 2+, indo para ferro 0, tá? E aí eu vou olhar outros potenciais padrões. Eu já expliquei por que padrão, tá? Porque o hidrogênio foi taxado como 0. E aí eu tenho, por exemplo, o zinco, que é menos 0,76 volts, e o potencial padrão de redução do magnésio, que é muito utilizado, tá? É fácil de você obter, que vale menos 2,37 volts, tá? Tem uma outra substância que é o PB3O4. O PB3O4, que vai ser o óxido de chumbo, a gente vai chamar isso de zarcão. Então repara, quando você compra uma peça de ferro, tá? Um móvel, enfim, um portão, ele vai ter uma camada de óxido. Ó, aqui eu tenho menos 2 vezes 4, menos 8. Para zerar, esse cara aqui vai ter que ser x, 3x é igual a menos 8, 8 terços, tá? Então, eu tenho uma situação, isso é uma mistura de óxido, a gente já mostrou para você, de PbO e PbO3, PB2O3, já mostrei isso para vocês, tá? Onde eu tenho o mais 2 e o mais 3, não vou entrar nesse mérito agora, aquela parte dos óxidos. O zarcão é uma camada que você pode passar sobre o portão eletrônico, sobre o portão, sobre o instrumento de ferro, e ele vai proteger. Quanto maior o número de camadas de zarcão, maior é a proteção do ferro. Ok? Então isso também é uma forma de proteger. Não é um metal de sacrifício. Aqui eu estou passando realmente uma estrutura, um óxido que vai aderir à estrutura do metal e proteger, não deixar que o oxigênio tenha contato com esse metal. Uma outra maneira que é muito comum é nós pintarmos a peça usando uma tinta à base de óleo, porque ela tem uma camada de pigmentação mais espessa e, consequentemente, aumenta a resistência daquele metal
frente à oxidação, porque essa camada de tinta, de pigmentos, impede o contato direto do oxigênio, do vapor de água que está aí na atmosfera, junto ao metal. Então repare, você tem várias formas de proteger o metal. Se o metal é um portão eletrônico que não tem muito contato com a água, a não ser a água da chuva, etc. e tal, não vai estar dentro do mar, você pode passar uma camada de zarcão e depois pintar esse portão. Mas de tempo em tempo, você é obrigado a lixar esse portão, renovar a sua camada de zarcão, retirar porventura uma parte que já esteja oxidada, porque curiosamente eu tinha desenhado um sólido para vocês, quando a oxidação atravessa as estruturas, o ferro, quando ele vai ser oxidado, ele não cria uma camada protetora de blindagem. Olha que curioso, o ouro, o alumínio, quando oxidados, ele cria uma camada protetora, um óxido do metal que vai blindar as camadas mais internas, e a oxidação fica só na superfície, mantendo a integridade da estrutura, a resistência do material. O ferro não. O ferro ele continua oxidando as camadas internas. É por isso que de tempo em tempo, se você não cuidar, aquela chapa de ferro quebra, porque ela perdeu a resistência mecânica. Pensando nisso, você pode cuidar do seu portão eletrônico, caso você, na sua residência, tenha esse portão, fazendo o quê? De tempo em tempo, e aí vai depender da quantidade de água, enfim, isso pode demorar até 5 anos. Você faz o processo de remoção da tinta usando uma lixadeira, depois você vai remover inclusive a ferrugem, aplicar uma camada de zarcão, e aí é o tanto de camada que você achar necessário, depois pintar. Essa é uma das formas. A outra forma está aqui. Repare, quem tem maior potencial de redução? O ferro. Vezes 3, por exemplo. Então, se eu quiser proteger o ferro, posso proteger o ferro usando zinco, cujo potencial de redução é menor, obrigando esse a reduzir e esse a oxidar? Sim. Porque na hora, o que é o metal de sacrifício? É um metal que tem um potencial de redução menor, ou ainda, um potencial de oxidação maior do que o metal que você quer proteger. O que você ganha com isso? Bom, o que você ganha é que esse elemento aqui vai ser oxidado na presença do ferro, impedindo que o ferro sofra oxidação. Então imaginemos, eu tenho um tanque subterrâneo contendo combustível. Esse tanque é de ferro, de aço. O que eu vou fazer? Eu vou pintar ele, vou passar uma camada de zarcão, não necessariamente eu vou pôr tinta, não justifica. Vou pintar aqui, que é uma proteção extra, vou colocar isso lá embaixo e vou colocar magnésio ligado a esse metal. Porque quando a chuva cair sobre a terra, deixar a terra bastante úmida e essa água tentar oxidar o ferro, o magnésio vai ser oxidado na frente, fazendo uma redução, né, tanto da água quanto do oxigênio, protegendo então a minha estrutura de ferro. Isso também acontece no navio, tá? Então o navio, quando ele é fabricado, você passa uma camada de zarcão no aço do navio, você pinta o navio e você ainda acopla no casco do navio, em algumas partes dele, os metais de sacrifício. São barras de metais cuja taxa de oxidação seja maior que a do ferro. Então, de 5 em 5 anos, o que eles fazem? Eles só fazem uma inspeção de casco, tá? Isso é responsabilidade do engenheiro que cuida do navio, da empresa, né? Ele faz uma inspeção e se ele perceber que a taxa de oxidação desse metal de sacrifício está muito elevada, ou seja, já não está protegendo tanto a estrutura, ele pode não validar o laudo dele, e esse navio então é obrigado a ir para um estaleiro para ser alçado da água, tirado da água, e lá eles vão substituir os metais, as chapinhas dos metais de sacrifício, zerando, vamos dizer assim, o processo de corrosão e colocando ele de novo na água. O tempo de vida médio, só aqui já é curiosidade, tá? O tempo de vida médio de um navio desses, que custam milhões de dólares, é na faixa aí dos 30 anos, tá? Cada 30 anos é o tempo de vida. Poderia durar muito mais? Poderia. O problema é que, para você modernizar esse navio, e aí você tem quilômetros e quilômetros de fiação que você tem que substituir, a empresa chega num consenso que reformar e modernizar não justifica. É melhor ele vender isso com desmanche, que tem vários aí espalhados, tem vários estaleiros de desmanche espalhados pelos continentes, tem nos Estados Unidos, tem na Índia, os da Índia são os maiores, e onde tem a maior taxa de acidentes de trabalho do mundo, com mortes, tá? Porque tem
uma condição precária. Então eles vão para esses estaleiros, são vendidos lá nos estaleiros, onde o pessoal vai desmontar e retirar as peças, inclusive o aço, para ser reprocessado num processo de recuperação, e os quilômetros e quilômetros de cabo, que são ricos em metais, que são também colocados para reprocessamento. Essa indústria compra outro navio. Aliás, essa empresa compra outro navio da indústria. Então isso aqui é o conceito do metal de sacrifício. Agora nós vamos estudar o que a gente chama de eletrólise. Lise vem de quebra, eletro de passagem de corrente elétrica. Então repare, até aqui, o seu sistema, a sua bateria, tem realizado o trabalho na vizinhança. Então, se você está me assistindo agora por um notebook, por um celular, você tem a energia potencial química de redução e oxidação dos seus eletrodos dentro da bateria que estão sendo gastos. Então, eu tenho o ânodo sofrendo oxidação, o cátodo sofrendo redução, e eles vão perdendo quantidade, e essa passagem de corrente elétrica realiza trabalho sobre a vizinhança. A vizinhança, nesse caso, onde está acontecendo a nossa reação química? Na bateria. Então a bateria é o sistema e o celular é a vizinhança, está acoplado ao sistema. E está recebendo esse trabalho, é por isso que ele está ligado. Ok? Agora nós vamos ver processos que ocorrem ao contrário, onde você vai realizar trabalhos sobre o sistema. É quando, por exemplo, você está vendo aí que a sua energia está baixa, o seu celular começa a te dar sinais, né, de que vai desligar. Por quê? Porque a quantidade de eletrodos que estão sofrendo oxidação está muito baixa, assim como a quantidade de eletrodos que estão sofrendo redução. E quando elas ficam muito baixas, ocorre um fato curioso em que eles entram em equilíbrio. Ou seja, na mesma velocidade em que o eletrodo de oxidação, lá no ânodo, né, sofre oxidação, ele também sofre redução. E no outro eletrodo, a mesma velocidade que lá no cátodo o eletrodo sofre redução, ele também sofre oxidação. Porque esse processo é reversível. Se a mesma velocidade de ida do processo direto é a mesma velocidade do processo inverso de retorno, significa que o nosso sistema chegou em equilíbrio. Quando o sistema chega em equilíbrio, a diferença de potencial em um sistema em equilíbrio é igual a zero. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho corrente elétrica. Se eu não tenho corrente elétrica, eu não estou realizando trabalho na vizinhança, o celular desliga, ele para de funcionar. É isso. É por isso que se você deixar o celular parado, pode mandar, meu filho, estou vendo que vai surgir dúvida ali. Se você deixar seu celular desligado, parado por um tempo, daqui a pouco você consegue perturbar esse equilíbrio e religar ele por um tempo, mas não chega mais a fazer uma chamada. Acreditem, aqueles celularzinhos pequenininhos, antigamente, que a bateria durava 15 dias e não tinha quase que função nenhuma, não sei chamar e, enfim, receber a chamada. Quando eles desligavam, você ainda conseguia ligar ele novamente depois de um tempo e fazer uma chamada de voz. Hoje, com os smartphones, são tantos aplicativos que você precisa atualizar quando o celular liga, né? Atualizar, que ele precisa emitir dados que está ativo, que você não consegue mais nem fazer nada, tá? Alguns já nem ligam mais. Eletrólise é um processo onde eu passo corrente elétrica sobre o meu sistema, eu vou realizar trabalho sobre o meu sistema e eu vou transformar, então, energia potencial química energia potencial elétrica em energia potencial química. Vamos lá para isso? Então, eletrólise é um processo em que o sistema sofre trabalho e tem o seu potencial químico. Esse caso aqui, entenda a energia, tá? Potencial químico aqui é energia. Regenerado. Então, até agora você estudou que átomos têm energias potenciais químicas, uma de redução e outra de oxidação, um de perder elétron e outro de ganhar elétron, e que juntos, desse processo, surge uma corrente, uma diferença de potencial que promove uma corrente elétrica. Bom, e aí, tudo bacana. Agora nós vamos ver
um sistema onde você passa corrente elétrica sobre o sistema, então agora não é o sistema que realiza o trabalho, é você que vai realizar trabalho sobre o sistema, a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema, e agora eu uso energia elétrica para transformar os meus eletrodos em energia potencial química. Eu reconduzo os eletrodos a um nível mais alto de energia potencial química, tá? Nós vamos ver isso. Muita gente confunde, diz que eletrólise é exatamente o inverso da pilha. Não, são processos totalmente distintos, muito embora são complementares quando você pensa numa bateria de celular. É um processo complementar, mas não é um inverso do outro não, tá? Ali, ânodo continua sendo potencial de oxidação, o local da oxidação, o cátodo continua sendo o eletrodo ou polo da redução, vai ter uma mudançazinha no sinal. O ânodo da pilha é positivo, aqui é o cátodo da eletrólise que é... O que eu falei? O ânodo da pilha é negativo e o cátodo da pilha é positivo. Pilha, cátodo. Na eletrólise isso inverte, tá? Então o ânodo é positivo e o cátodo é negativo. Então inverte-se o sinal, mas não o princípio, tá? Então o que eu tenho? Eu vou ter aqui uma cuba eletrolítica. Vou ter uma cuba eletrolítica e aqui dentro eu vou ter os eletrodos. Deixa eu melhorar esse eletrodo. Isso aqui é o que a gente chama de cuba tem acento não, eletrolítica. Eletrólise tem, cuba eletrolítica, tá? Onde vai ocorrer a eletrólise. Aqui dentro eu tenho uma diferença de potencial, tá? Isso aqui eu tenho o que a gente chama de eletrodos. Esses eletrodos é para ser inertes, tá? O que é inertes? Que não reage. Porque vai ocorrer aqui a deposição. Nesses eletrodos inertes eu posso ter de carbono, grafita, né? Carbono grafita, aquele mineral que a gente já discutiu. Ou eu posso ter de platina, muito comum. Embora o platina é mais caro. O pessoal usa mais o de carbono mesmo, na indústria em geral, tá? Opa, esse platina não ficou legal. Deixa eu consertar ele aqui. O que você vai perceber, esse símbolo aqui, ó, você já estudaram eletromagnetismo, então você sabe que esse símbolo é o símbolo de um gerador, ou seja, de algo que vai gerar uma diferença de potencial e, portanto, uma corrente elétrica. Eu tenho aqui o polo positivo, que tem o maior potencial, e aqui o polo negativo, que vai ter aqui a representação do menor potencial, fechando o circuito, tá? Tanto na eletrólise quanto na pilha, a ideia é a mesma. O ânodo sofre oxidação e o cátodo sofre redução. Isso aqui a gente já discutiu várias vezes nas aulas anteriores, então nós não podemos mudar isso. A diferença é que na pilha o ânodo é negativo. Aqui o ânodo é o polo positivo da eletrólise e o cátodo é o polo negativo. Então ocorre uma inversão nos sinais dos polos da oxidação e da redução. Outra coisa importante, tá? Que a gente usa muito isso aqui para fazer o que a gente vai chamar de galvanoplastia. O que é a galvanoplastia? Já viram o tal do banho de ouro? Então repare, esse relógio meu é de aço. Não vai dar para eu mostrar, aqui atrás está escrito assim, ó, all stainless steel. Então, todo em aço inoxidável. Bom, para que ele seja de aço inoxidável, ele tem que ter ferro,
ele tem que ter carbono, que é a formação do ácido, e ele tem que ter em até 30% de níquel, que vai promover esse aspecto brilhoso nele, vai realçar essa característica de um cinza brilhoso e ao mesmo tempo dificultar a oxidação. Tem oxidação? Tem, de tempo em tempo eu preciso lavar, polir o relógio, mas é bem de tempo em tempo. Esse relógio que tem mais de 10 anos, ele foi polido 2 vezes quando foi na relojoaria. Tá. Vamos supor que está na moda agora dos funkeiros, né? Não sei se ainda está na moda, dos relógios dourados e tal. E eu não tenho condição de comprar um Rolex de 60, 80, 100 mil reais. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse substância aqui, ó, esse reloginho de aço inoxidável e prender no ânodo de uma cuba eletrolítica, onde eu vou ter sais de ouro aqui, ó. Ao passar uma corrente elétrica específica, nós vamos estudar isso a partir das leis de Faraday, eu posso garantir sobre a estrutura desse metal uma deposição de átomos de ouro, que vão ficar retidos na superfície desse relógio. Olha que legal, ao sair de lá, desse banho de ouro, da galvanoplastia, eu posso cromar. Vocês já viram isso? Teve uma época das rodas cromadas de veículos, etc. E tal. Esse relógio vai ficar um amarelo bonito, né? Parecendo que é de ouro. Detalhe importante: o relógio é de ouro? Não, o relógio é de aço. Ele tem um banho de ouro. Então, se eu esfregar ele em qualquer superfície que seja mais áspera, eu vou promover a remoção da camada de ouro. Então, se eu esfregar isso aqui na calçada, no asfalto, eu vou raspar o ouro e aí eu vou expor o que está por baixo, que é o aço. Entenderam? Por isso, quando você compra uma joia que é banhada a ouro, o dono da empresa que está te vendendo vai marcar lá que ela não tem garantia. Por que não tem garantia? Porque a depender do meu metabolismo, a depender do seu metabolismo, você vai transpirar uma série de substâncias que podem promover o ataque, tá? A essa superfície. Então, tem pessoas que compram uma joia banhada a ouro e usam ela 5 anos sem que ela escureça, sem que ela sofra o processo de oxidação. Tem pessoas que não vai 6 meses. O suor tem tantas substâncias que vão ser corrosivas ao processo de galvanoplastia que vai remover a camada de ouro. E aí você vai ter a formação de um óxido, tá? A joia não fica bonita. Posso dar banho de qualquer outros metais? Gente, a galvanoplastia existe para você proteger um metal dando banho com outros, além de beleza, tá? Você tem, no caso, os dourados, que você vai usar ouro, você tem os cromados, que vai ficar com um cinza bonito, brilhante, né, espelhado. Mas você tem outras estruturas. Para quem toca instrumento, você já viu que as cordas do instrumento, né, sobretudo as mais graves, ela tem um fio de aço, ela tem um invólucro, né, uma cobertura de cobre e depois é pintada de zinco. Isso garante, né, uma proteção extra para as cordas, mas depois de um tempo de uso, o zinco vai sendo removido a partir do suor, do movimento, né, sobre as cordas, e aí você vai vendo que ela vai ficando a cor de cobre, exatamente do metal que está por debaixo. Tá? Pois bem, passada a diferença de potencial, vamos imaginar aqui que eu tenho 2 substâncias aqui dentro. Eu vou fazer aqui uma eletrólise de Na mais aquoso num pote. Já vou explicar para vocês. Líquido. Algumas nós vamos determinar aqui mais na frente. Aliás, hoje não vai dar tempo, mas depois a gente vai entrar em eletrólise ígnea e aquosa, tá? Então eu tenho Na mais líquido mais Cl menos líquido. Se você analisar, isso é normal. Se eu tenho um retículo cristalino, não é cubo simples, tá? NaCl não é cubo simples, mas eu vou colocar como se fosse. Onde eu tenho Na+, e Cl menos, eu não vou identificar, você já sabe que são cargas opostas, então mais e menos, cada um contra isso, tem um vértice positivo num vértice negativo no outro, você já entendeu isso. Isso é sólido, tá? Se eu fornecer para cá calor, eu vou aumentar a vibração, vou aumentar a distância, até que isso vai separar em sódio mais e cloreto menos líquidos, tá? Isso aqui está passando uma corrente elétrica. Eu imagino, eu tenho aqui sódio mais e cloreto menos. Você já está vendo as cargas dos íons.
Percebeu que no eletrodo está chegando uma carga? Então você já percebeu que o sódio vai ser atraído para o polo negativo e o cloreto vai ser atraído para o polo positivo, porque tem cargas opostas. Só que o polo positivo, tá, é onde ocorre a oxidação, e oxidação é perda de elétrons. E o polo negativo é onde ocorre a redução, e redução é ganho de elétrons. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que o sódio mais líquido vai receber um elétron, tá, aqui no meu cátodo e se transformar em sódio zero e, portanto, sólido. Por isso que a gente vai dizer que isso é não espontâneo, porque você já sabe que o sódio é um metal que tem uma baixa afinidade eletrônica e uma baixa energia de ionização. Significa que ele tem grande tendência a perder elétrons, conforme você já observou aqui. Aqui eu estou dizendo que ele vai ganhar elétrons. Então isso é não espontâneo para ele. E ele vai depositar sobre o eletrodo do cátodo na forma de sódio metálico sólido, tá? Sódio metálico sólido. Porque, obviamente, nessa temperatura, o único metal que é líquido é o mercúrio, tá? Muito embora o ponto de fusão desse é relativamente baixo. E o que vai acontecer com o cloreto? O cloreto, que é líquido, ele vai formar o cloreto gasoso, o cloro gasoso, desculpa, o gás cloro, e ainda doar 2 elétrons no processo, fechando aqui o circuito das cargas. Então o cloro tem tendência a ganhar elétrons, aqui eu estou produzindo cloro gasoso e ainda liberando elétrons. Um beijo no coração de vocês, um fraterno abraço e até o nosso próximo encontro. Beijo!